São 7h04, estamos de volta, eu e o professor Ivan Hartmann, para falar sobre eleições. E o candidato do PRB, Marcelo Crivella, foi o primeiro colocado nas eleições para a Prefeitura do Rio, com 27,78% dos votos válidos. E vai disputar o segundo turno com o candidato Marcelo Freixo, do PSOL. Tarde, uma multidão aguardava pelo candidato na Lapa, região central do Rio. Integrantes do comitê acompanhavam a apuração transmitida no local. A namorada do candidato, Priscila Soares, não conseguiu segurar as lágrimas com a confirmação da ida para o segundo turno. Visivelmente cansado, Freixo falou à multidão. Derrotamos o PMDB em homenagem à democracia brasileira. Agora é preparar as alianças. Numa declaração clara de apoio à candidatura de Freixo no segundo turno, porque nós estamos no campo contra o golpe, nós estamos no campo contra o atraso. Como previsto nas pesquisas, Marcelo Crivella também foi confirmado no segundo turno. Se for eleito, o candidato, que é sobrinho do bispo Edir Macedo da Igreja Universal, prometeu não misturar política e religião. Não haverá zero influência da minha igreja ou de qualquer outra igreja no governo. O Estado é laico. Crivella tem 58 anos e está no segundo mandato como senador. É engenheiro, foi ministro da Pesca no governo Dilma Rousseff e missionário religioso na África. Essa é a terceira vez que ele disputa a Prefeitura do Rio e a primeira que chega no segundo turno. Após uma série de ataques mútuos na disputa eleitoral, Crivella disse que não vai buscar apoio com o candidato derrotado, Pedro Paulo, do PMDB, nem alianças com o partido. Acho que eu e Freixo contribuímos muito para o aperfeiçoamento da vida política do nosso Estado, da nossa cidade, indo para o segundo turno e tirando o PMDB do segundo turno. Dois candidatos disseram não querer apoio do PMDB. Mas como fica o cenário político daqui por diante? Para responder, então, o professor Ivan Hartmann. Bom dia. Bom dia. Como que você imagina agora esse segundo turno já com alianças sendo construídas? Tem uma diferença entre aquilo que os candidatos afirmam publicamente, agora esses que estão no segundo turno, e efetivamente aquilo que os eleitores dos candidatos que não foram para o segundo turno vão escolher em termos daquele candidato que acredito que tem mais a ver com a sua ideologia, os seus valores. E também tem aquele voto de protesto, talvez. Eu não quero tal candidato, então vou votar no outro. Imagina que nesse segundo turno isso vai acontecer? Parece, algo que as pesquisas mostraram, é bem provável que continue existindo o candidato, o voto de protesto, especialmente daquelas pessoas que têm alguma aversão à mistura entre religião e política, né? Então, é muito provável que, em função disso, o candidato Crivella perca alguns votos. Bom, então vamos falar sobre outro assunto. Um dado chamou a atenção de todos, o número de pessoas que preferiram não votar, simplesmente se abstiveram, votaram branco e nulo. Ao vivo, Caio Alex conta pra gente. Bom dia, Caio. Muito bom dia, Eliane Borges, muito bom dia a todos. O número de votos válidos caiu de 2012 agora para 2016. E das abstenções, Eliane, acredite, subiu na capital. Em 2012, para que você tenha uma ideia, os votos válidos eram de 3.200.000. E agora, já em 2016, foram para 3 milhões. Falando nisso, quanto às abstenções, elas subiram de 965.200 para 1.200.000. Tanto os votos brancos quanto os nulos também aumentaram no Rio. Os votos brancos, para você ter uma ideia, passaram de 5% para 5,5% e os nulos passaram de 8,5% para 12,8%. As abstenções no Rio, Liane, acredite, foi a mais alta até agora. Liane. E superaram ainda os votos do Marcelo Crivella, o primeiro colocado, não é? Ou seja, muita gente não acreditou em nenhum dos candidatos. Agora, professor, a grande expectativa é em quem essas pessoas vão votar, porque vão decidir, né? Se elas resolverem votar em algum dos candidatos, vão decidir as urnas. Você acredita que essa é a disputa agora, é a grande preocupação desses dois candidatos, tanto do Crivella quanto do Freixo? A preocupação desses candidatos, é claro que é difícil de imaginar que aquelas pessoas que não acharam um candidato para votar, que as motivasse a votar nessas 24% de abstenção aí,
se no primeiro turno, quando nós tínhamos uma quantidade bastante grande de candidatos, que representavam aí diversas filosofias diferentes, valores políticos diferentes. Ainda assim, nós tivemos um número alto de abstenções, é difícil de acreditar que esse número vá reduzir, que vai ter mais gente querendo votar e não votando branco ou nulo, quando agora nós temos apenas 2 candidatos que são bastante diferentes, mas que representam menos, né, em termos de posições. É uma infelicidade, né, como sempre, a gente ter esse número tão baixo de pessoas que resolvem efetivamente usar o seu direito para escolher alguém, né? Na verdade, uma falta de esperança muito grande. Mas antes do resultado, todos os candidatos à Prefeitura do Rio foram às urnas confiantes na vitória. Vamos ver. Antônio Pedro Índio da Costa, de 45 anos, votou na PUC, na Gávea, onde se formou em Direito. E confiante fez sinal de positivo e o V da vitória. Marcelo Ribeiro Freixo, de 49 anos, chegou às 11h30 e ainda na calçada foi cercado pelos deputados. A candidata Jandira Fegali, do PCdoB, chegou acompanhada do vice Edson Santos, do senador Lindenberg Farias e da deputada federal Benedita da Silva. O candidato pelo partido Rede Sustentabilidade, Alessandro Molon, chegou para votar em Copacabana também pela manhã. Flávio Bolsonaro, candidato do PSC à Prefeitura do Rio, estava acompanhado do pai, Jair Bolsonaro, e cumprimentou eleitores que estavam próximos ao local de votação. Já o candidato do PSDB, Carlos Osório, também votou pela manhã no Country Club de Ipanema. Marcelo Crivella, do PRB, chegou para votar às 10h15 da manhã neste clube em Copacabana. Ele estava acompanhado do filho, da filha, da nora e da mulher. O candidato do PMDB, Pedro Paulo, não enfrentou fila e foi direto à urna. Depois de votar, comemorou com as mãos, fazendo o símbolo da vitória. E vamos falar sobre a votação dos vereadores aqui no Rio. Ao vivo, Daniel Penafirme esclarece para nós. Oi, Daniel, bom dia. Diga. Estamos sem áudio, daqui a pouco a gente tenta falar com o Daniel Penafirme novamente para ele dizer quem foram os candidatos a vereador que conseguiram votação expressiva e, portanto, nos representaram aqui no Rio de Janeiro. E olha, é sempre assim, toda vez que acontecem as eleições, algumas urnas apresentam problemas e aí o jeito é fazer as substituições. Mas além disso, apesar do reforço na Força Nacional, no domingo algumas pessoas foram detidas, incluindo 11 candidatos presos por crimes eleitorais. É o que mostra agora o Fabiano Martinez. Em Copacabana, o movimento de eleitores foi grande durante todo o dia. Alguns pais foram votar com os filhos nesse colégio municipal. Nas ruas da Zona Sul, a presença de militantes foi pequena. A Força Nacional garantiu a segurança em Rio das Pedras, na Zona Oeste, por causa da atuação de milícias na região. Em alguns lugares da cidade, como no Complexo da Maré e o Morro da Providência, as urnas eletrônicas só chegaram depois das 9 da manhã e houve atraso no início das votações. Segundo o balanço do TRE, o Rio teve uma votação tranquila, com poucas ocorrências. O número de urnas que deram problemas e precisaram ser substituídas foi abaixo do esperado e menor do que o das últimas eleições. Não houve necessidade de votação manual. Nós temos um total de quase 34 mil urnas. Isso aqui pra gente é normal. Em 2014 nós tivemos 711. É mais rápido substituir a urna do que fazer qualquer alteração nela, tentar um ajuste nela. Mas isso daí não foi problema algum. Essa eleição foi bem tranquila. Apesar da avaliação do TRE, até as 4 da tarde, 658 urnas foram trocadas em todo o estado. 106 pessoas foram detidas, 23 delas na cidade do Rio. O Ministério Público Eleitoral entrou com ações contra os candidatos à Prefeitura do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, Jandira Fegali, do PCdoB e Pedro Paulo, do PMDB, por propaganda irregular. São santinhos que são jogados no chão para que o eleitor, pegue e vá votar naquele número. Se a gente considerar a atual circunstância do país e que as campanhas estão muito mais enxutas, se a gente arrecadar panfletos de um determinado candidato por toda a cidade, a gente pode ter uma investigação para ver se não é hipótese de abuso do poder econômico. Que pode. Poderia levar à cassação do registro. Mas a sujeirada dessa vez, pelo menos, foi bem menor do que nos anos anteriores. E olha, eu vou tentar falar novamente com o Daniel Penafirme sobre a votação dos vereadores aqui no Rio. Daniel, explique para nós. Bom dia.
Olha, tá difícil falar com o Daniel. O Daniel realmente está tentando e a gente não consegue ouvi-lo. Agora, o candidato a vereador mais eleito foi o Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. O que isso demonstra? Porque o Flávio Bolsonaro, que era candidato à prefeitura, não chegou lá, né? Não conseguiu ir para o segundo turno. Não conseguiu, mas teve uma votação expressiva, né? Até os últimos dias nessa eleição era difícil ainda prever, as pesquisas estavam muitas vezes até dentro da margem de erro, né? A diferença entre alguns candidatos que estavam aí tentando ir para o segundo turno junto com o Crivella. Então, teve sim, né? O Bolsonaro, candidato a prefeito, teve uma votação expressiva e talvez a força da família Bolsonaro, ou do nome Bolsonaro, pesou e isso ficou demonstrado nessa votação expressiva, né? A maior votação para vereador. Foram 10 candidatos do PMDB eleito e quantos do PSOL? E 6 do PSOL, estamos passando aqui o número correto. Isso, o que representa na política? Representa mudança também, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Houve uma taxa bastante grande de renovação da Câmara de Vereadores. Mesmo o PMDB aqui no Rio de Janeiro perdeu várias cadeiras em relação ao que tinha, né, na eleição anterior. E, felizmente, a composição da Câmara de Vereadores no Rio de Janeiro ficou bastante, não só representativa dos vários partidos, ficou bastante diluída, mas também o que é sempre bom, essa renovação. Né? Em contrapartida, foram apenas 2 candidatos do PT. Vamos agora com o Caio Alex. Caio, você também tem o resultado de Niterói e de São Gonçalo, não é? Fala aí pra gente. É verdade, Eliane. Olha só, aqui no Rio de Janeiro vamos ter o segundo turno entre Crivella e também o Freixo. Vamos falar de Niterói e São Gonçalo. Niterói, por exemplo, o segundo turno vai acontecer entre Rodrigo Neves, que é do PV, e Felipe, do PPS. Agora, no primeiro turno, eles tiveram Rodrigo Neves 109.531 votos, enquanto o Felipe teve 70.065 votos. Agora, falando de São Gonçalo, os candidatos que vão ao segundo turno são Dr. José Luiz Nancy, do PPS, e também o de Jorge Patrício, do PRB. O Nancy teve 82.848 votos, enquanto o de Jorge Patrício teve 81.952 votos, Liane. Obrigada, Caio. Voltando a falar sobre o nosso segundo turno aqui no Rio de Janeiro, entre Crivella e Freixo, aliás, 2 Marcelos, né, coincidentemente. Era um segundo turno já esperado, porque outras possibilidades se delineavam no desenrolar do primeiro turno, né? Desenrolar aí das conversas, até possíveis alianças já eram articuladas. Poderia ser entre Jandira e Crivella, poderia ser entre Pedro Paulo e Crivella, e até possivelmente Índio da Costa com essa possibilidade. Isso foi uma surpresa ter ido o Freixo ou não? Eu acho que não seria surpresa ser Freixo no segundo turno, ser eventualmente Pedro Paulo, até Bolsonaro. Eram candidatos que as pesquisas estavam indicando que estavam próximos, né, do segundo lugar, que muitas vezes era difícil de saber realmente quem seria o candidato no segundo turno junto com o Crivella. Então não foi necessariamente uma surpresa. Talvez tenha sido a surpresa o fato do candidato Pedro Paulo não ter avançado ao segundo turno. Especialmente quando se considera que o valor arrecadado por ele foi maior, né? O número de doações, a quantidade, né, de doações que ele recebeu foi maior do que todos os outros candidatos somados. Foi uma campanha política mais rica do que os demais. Foi com muito mais dinheiro, né? Vamos agora tentar novamente falar com Daniel Penafirme. Ele tem o resultado da votação de alguns municípios da Baixada Fluminense. Fala aí, Daniel. Pois é, Eliane, agora sim estamos aí com a comunicação restabelecida. Em Belfor Roxo, Vaguinho do PMDB foi eleito com 72,46% dos votos válidos, portanto uma votação expressiva. Já em Duque de Caxias vai ter segundo turno entre Washington Reis do PMDB, que recebeu 35% dos votos, e Dica, que ficou com 20,93%, Eliane. Muito obrigada, Daniel. Até já. Agora vamos saber como foram as eleições no interior do estado. Quem tem as informações é o Salutiel Filô. Bom dia, Salutiel. Bom dia, Eliane. Nós começamos no norte do estado, em Campos, cidade com o maior número de eleitores do interior do estado. A eleição foi decidida no primeiro turno, com mais de 151 mil votos, correspondentes a 55% do eleitorado. O candidato Rafael Diniz, do PPS, é o novo prefeito da cidade. O candidato Dr. Chicão, apoiado pela atual prefeita Rosinha Garotinho,
teve 81 mil votos e ficou com a segunda colocação. A vitória surpreendeu até mesmo o Tribunal Superior Eleitoral, que acreditava em um segundo turno. Na Serra, agora em Petrópolis, os eleitores terão que decidir quem vai governar a cidade somente no segundo turno. O deputado estadual Bernardo Rossi, do PMDB, e o atual prefeito Rubens Bom Tempo, do PSB, tiveram, respectivamente, 46% e 42% dos votos lá na cidade. Em Macaé, o prefeito Dr. Aloísio, do PMDB, foi reeleito com quase 60% dos votos. Chico Machado, do PSC, ficou em segundo lugar, mais de 25% dos votos. Segundo a Polícia Federal, essa foi a eleição mais tranquila dos últimos tempos na capital do petróleo. Na Serra, mais uma vez, em Nova Friburgo, o engenheiro Renato Bravo, do PP, foi eleito prefeito da cidade com 28% dos votos. Em segundo lugar, ficou Glauber Braga, do PSOL, com 23% dos votos. Durante todo o dia, a votação foi tranquila, sem muitas filas. Uma van da Secretaria Municipal de Saúde, que faz o transporte de pacientes, foi apreendida. 12 técnicos de enfermagem que estavam de plantão no Hospital Municipal Raul Sertã estavam sendo levados para votar. E essa prática é considerada crime. O motorista ficou detido. Liane, este foi o nosso resumo aqui das eleições no interior do Rio de Janeiro. Nós voltamos com você aí na capital. Obrigada, Salutiel. Ainda bem que pelo menos o clima foi tranquilo no interior, aqui na cidade do Rio também. E que o segundo turno seja dessa mesma forma, não é, professor? Esperamos que sim. E qual a sua consideração final aqui para a cidade do Rio de Janeiro? Aqui no Rio de Janeiro, novamente, foi uma felicidade. Nós temos contado com tantos candidatos com valores diferentes, com visões diferentes sobre a política, e aí o eleitor escolheu, né? E agora terá que escolher, terá um grande desafio aí. E quem vai nos representar, nós saberemos em breve. Obrigada, professor.